apesar da perda ser a mesma, a forma que nós lidamos com a morte de um filho é completamente diferente. Isso tem a ver com vários fatores, com a nossa personalidade, com a forma que nós lidamos com outras perdas no passado e até, quem sabe, com os nossos traumas de infância. Eu conheci a pastora Jane Leal através do Facebook e uma das primeiras coisas que me intrigou nela foi a forma como ela estava conseguindo lidar, administrar com a perda da filha dela de 21 anos. E como um presente de Deus, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer aqui nos Estados Unidos. E num desses encontros eu gravei uma entrevista com ela especialmente para vocês, meninas. Então, meninas, como eu prometi para vocês, nós estamos aqui com a Jane, a pastora Jane de Curitiba, aquela da matéria que eu falei, que eu conheci pelo Facebook e que eu tinha me apaixonado no primeiro momento que conheci ela, porque mesmo apesar dela estar com o mesmo fardo que nós, com 60 quilos de batata nas costas, ela estava conseguindo viver, ela estava conseguindo andar, ela estava conseguindo continuar no ministério e continuar ajudando outras pessoas. Ela estava conseguindo manter o seu lar, ela estava conseguindo cuidar do seu marido e da sua outra filha que ficou aqui. Como vocês sabem, a Jane perdeu mais de um ano atrás a sua filha de 21 anos. Então, Jane, nós estamos aqui hoje para eu te fazer aquela pergunta que eu te fiz quando nós nos conhecemos, porque você sabe, quando eu me apaixonei pela sua alegria, quando eu te vi, eu desejei ser como você, e desejei um dia conseguir voltar a sorrir e conseguir mover a minha vida assim como você estava conseguindo. Então eu queria saber de você se você não teve raiva de Deus, como foi aquela sensação de Deus ter levado a sua filha e você está com uma vida no altar, servindo a Ele, e de repente, inesperadamente, você perder a sua filha. Como foi isso? Porque, como você sabe, eu tive muita raiva. E como foi esse sentimento para você? Em nenhum momento passou no meu coração esse sentimento de raiva. Desde o início, o meu sentimento era de que Deus está no controle. Ele jamais perde o controle de nada. Se está acontecendo isso, Deus sabe, Deus está vendo e Deus vai me dar graça para suportar isso tudo. E essa graça é que me manteve e me mantém diante dele, com vida, com fé, com alegria, não pela circunstância em si, mas apesar da circunstância, não me foi roubado do coração a alegria da esperança em Cristo Jesus, de que vale a pena prosseguir, de que vale a pena continuar a vida, porque assim como eu, muitas e muitas pessoas já sofreram essa dor, passam por essa dor e muitos ainda vão passar. E então o meu olhar era para o futuro e ainda é para o futuro. Muitos precisam de mim, eu preciso prosseguir, eu preciso continuar, porque eu preciso estar bem para ajudar outros que vêm com essa dor como eu. Então a graça de Deus sobre a minha vida me sustentou e me sustenta para prosseguir. Então eu não me revoltei, eu aquietei o meu coração em Cristo Jesus. Ele é a minha paz, Ele é o árbitro da minha paz. É nele que eu estou fundamentada, é nele que eu estou alicerçada. A minha fé está embasada nele. Então tudo é possível ao que crê. E a palavra de Deus diz que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Parece tão contraditório você dizer, mas como? É uma desgraça, é terrível, é muita dor. Mas essa graça de Deus faz eu usufruir de saltar de alegria, apesar de toda a minha dor. E com esse pensamento, com esse embasamento, me deu forças e me dá força para prosseguir e para continuar crendo nessa esperança que eu tenho de vida eterna.
esse caminho, ele é estreito, mas ele me conduz à salvação, ele me conduz a me encontrar com a minha filha lá na eternidade. Quando você fala encontrar com a sua filha lá na eternidade, como seria esse encontro? Porque agora, vamos começar. Agora, por exemplo, como você imagina que nesse momento esteja a sua filha? Aonde ela está, o que ela está fazendo nesse momento agora, enquanto nós estamos conversando? Pelo conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, o que eu creio é que minha filha está num sono, num descanso espiritual e num dado momento, que só o Senhor Deus é que sabe, num dado momento nós vamos nos reencontrar. A palavra de Deus fala sobre o arrebatamento da igreja. Quando isso acontecer, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os mortos ressuscitarão e aí então vai acontecer esse encontro. E é aí que a minha esperança está firmada, neste reencontro com ela. Eu creio nisso. Certo, eu também creio, também vejo dessa forma. Mas quando a gente conversa com o contato com outras mães, até mesmo pelo desespero, pela vontade de uma última vez conversar com o nosso filho, com a nossa filha que foi, a gente acaba acreditando que talvez se for num centro espírita, se a gente for num outro lugar, a gente vai acabar conversando com eles, recebendo uma carta, tendo uma última orientação, um último contato. Mas quando a gente busca isso na palavra de Deus, a gente não encontra respaldo para esse desejo do nosso coração. Porque a gente, como humano, deseja esse último encontro. Mas a gente não encontra respaldo na Bíblia de que eu posso ter esse contato com meu filho, que você possa ter esse contato com sua filha agora. O que a gente encontra o respaldo é que eles estão dormindo e esperando para esse dia quando Jesus vai voltar e o arrebatamento da igreja. Como é que você vê, o que você teria para dizer para essas mães que na sua dor tentam buscar ainda esse encontro, que parece mais, me perdoem, mas parece mais uma ilusão, uma fuga nossa por mais um pouquinho deles, que não é verdadeiro, que talvez isso faça com que o nosso sofrimento fique maior e que a nossa força para seguir a nossa vida diminua, quando a gente ainda para e tenta ver se a gente consegue só mais um pouquinho através do espiritismo, através de qualquer outro elo. E o que você poderia dizer para as mãezinhas que na sua dor têm buscado esse conforto e que a gente tem visto que ele tem atrapalhado esse caminhar, esse voltar a viver que nós precisamos? Olha, a dor e o nosso sentimento, essa parte humana nossa, né, que é do nosso emocional, cria essas expectativas toda e esse desejo, essa ânsia de mais uma vez eu quero ouvir a voz, eu queria poder dizer isso, eu não falei aquilo, sabe, eu acho que isso está muito relacionado também a culpas que muitas vezes as pessoas carregam culpas em si, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, por que eu não tentei tal coisa, por que eu não disse que eu amava, por que cheio dos porquês. E nessa ânsia toda, a pessoa então acaba ficando respaldado nas suas emoções. Mas a verdade que é bíblica, essa verdade diz para nós que não é possível, está ordenado ao homem morrer uma só vez. Então morreu. O que eu tenho que fazer pelos meus é enquanto estão vivos. E eu tenho essa satisfação, essa alegria de poder dizer assim, eu não fiquei devendo nada para minha filha. Ela viveu os 21 anos de vida dela, que Deus propôs 21 anos para ela viver. Glória a Deus, porque ela viveu bem, da melhor maneira, esses 21 anos, e eu não me sinto devedora de nada. Eu eduquei, eu disciplinei quando tinha que disciplinar, eu amei, eu me declarei quando tinha que fazer, eu fiz. Então,
nada disso me subtrai, nem o sentimento, não me rouba a alegria, a satisfação de lembrar, de pensar em que eu cumpri com o que eu tinha que cumprir. Mesmo porque eu não fazia a menor ideia que aos 21 anos eu não a teria mais, não é? E então, para mim, aprove ao Senhor recolher minha filha aos 21 anos, e eu aproveitei dela o que eu pude até ali, e agora, em respeito à palavra de Deus, em temor à palavra de Deus, que diz que ela dorme, esse sono espiritual, até nos reencontrarmos, então me satisfaz saber que ela está num descanso junto ao Pai. Junto ao Pai. Certo, isso é muito interessante. E você sente que você fez o que você tinha que fazer, você não sente nenhuma culpa. E em relação àquelas mães que sentem uma culpa, que elas sentem que poderiam ter feito alguma coisa a mais, que elas podem ter brigado no dia da morte, um dia anterior, que ficaram situações mal resolvidas, porque como você mesmo disse, a gente não sabia, ninguém sabia que ia morrer. Então a vida estava simplesmente andando, e às vezes a gente não ama as pessoas como se não houvesse amanhã. A gente ama as pessoas, vive todos os dias como se nós fôssemos eternos. E quando a gente depara com a morte, a gente descobre essa dura realidade. Então, e para essas mães, o que é que nós, que sentimos que poderíamos ter feito mais alguma coisa, podemos fazer agora para poder nos perdoar, para poder nos curar, para poder sarar a nossa alma e prosseguir as nossas vidas? Olha, existem muitas e muitas receitas, e as pessoas, elas correm ou vivem os seus dias nessa busca de saciar a sua alma, de saciar os seus anseios para trazer essas respostas para os seus corações, né? Devido a todo esse sentimento de culpa, de falha, eu errei, eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter corrido antes para o médico, eu poderia ter evitado aquele acidente, enfim, N coisas que a gente muitas vezes quer se colocar no lugar de Deus na vida dos nossos. Eu penso que é totalmente normal, nós como seres humanos que somos, de carne e osso, temos esses sentimentos. É normal. O que não é normal para mim é ficar com esses pensamentos e esses tipos de sentimento que vai nos roubando a alegria, vai nos deprimindo e vai fazendo a gente se enterrar junto com o nosso ente querido. E não é por aí, porque isso colabora para a gente esquecer que eu ainda tenho marido, eu ainda tenho filhos, eu ainda tenho N pessoas à minha volta que precisam de mim. O próprio Deus conta comigo, porque se eu estou com vida, é porque Deus tem um plano comigo, Deus tem uma missão para mim. A da minha filha já acabou. Então, não vale a pena ficar carregando esse fardo pesado de culpas, de falta de perdão, de não me perdoar, ou de querer culpar a Deus, que é Senhor sobre todas as coisas e sabe o tempo, Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. A Bíblia diz, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher o que se plantou, e por aí afora há tempo para todas as coisas. Há um tempo do nosso luto, para uns mais, para outros menos, e eu posso dizer que o meu tempo foi breve. Eu tive sim, porque eu também sou humana, eu não sou uma super mulher, eu não sou eu não sou Deus. Eu tive sim o meu tempo de luto, mas eu decidi, depois que eu aprendi que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional, e eu optei por não ficar sofrendo, não prolongar esse meu sofrimento mais, porque a vida é bela, a vida continua e eu preciso prosseguir. Então, é por aí, nós precisamos prosseguir. Muitos estão à nossa volta pedindo socorro, pedindo a nossa ajuda, necessitando de nós.
É verdade, meninas. Então, como a Jane falou, nós precisamos prosseguir. E um dia de cada vez. Você pode estar assistindo esse vídeo agora e pode ter perdido o seu filho, a sua filha há poucos dias atrás. Então, você precisa de mais tempo. Mas se você que está aí já perdeu, já se passaram 2, 3, 4 anos e você ainda continua parado, talvez seja tempo de você repensar. Talvez seja tempo de você seguir a sua vida e lembrar que naquele grande dia daquele encontro que a Jane nos falou, que nós esperamos para ter com nossos filhos, depois daquele abraço gostoso, que você possa dizer para ele coisas maravilhosas que você realizou aqui, mesmo depois da partida dele. Isso vai fazer uma grande diferença. E além de fazer uma grande diferença na vida dele, nós precisamos fazer uma grande diferença nos nossos filhos que ficaram aqui, no nosso marido, nos nossos amigos e muita gente que ainda precisa de nós. Eu preciso de você, você precisa de nós. E a gente junto pode sim seguir e mudar a nossa história. Porque não se esqueçam, nós somos mulheres feridas que voam. Um grande abraço, meninas. Que Deus abençoe. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Que a Jane seja uma inspiração na sua vida, como ela tem sido na minha vida. Fiquem com Deus e até logo.